Oi, gente! Hoje estou aqui para contar um pouquinho do que deve acontecer no episódio 13 de F for Thailand. Bom, para quem viu o trailer do episódio 13, percebeu que no próximo episódio nós teremos o aparecimento de uma nova personagem e que ela está diretamente relacionada com o passado do Kavin e com muitas das mágoas que ele guarda. E isso deve fazer a nossa bebê Kanin sofrer bastante. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre a Mona, o primeiro amor do Kavin. Eu sou a Raposinha Dorameira e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Bom, ao mesmo tempo que eu tô triste pela Kanin provavelmente sofrer bastante no próximo episódio, eu estou feliz porque finalmente nós vamos ter mais um pouquinho da história desses dois fofos que são o Kavin e a Kanin. Eu adoro as cenas deles dois juntos e estou ansiosa porque eu acho que no próximo episódio eles vão desenvolver bastante a história desses dois. Mas chega de enrolação. Afinal, quem é Mona? A Mona é a amiga de infância do Kavin. Eles se conheceram quando eram bem pequenos por intermédio de seus pais. No mangá e na versão japonesa, a personagem da Mona, que se chama Sarah, é sempre retratada como uma menina fofa, muito alegre e de bom coração. Com o passar dos anos, os sentimentos dela pelo Kavin foram mudando, até se tornarem amor, quando eles estavam mais ou menos no primeiro ano do ensino médio. No entanto, naquela época, o Kavin já agia um pouco como o playboy que ele é hoje, saindo com várias garotas e nunca levando ninguém a sério, o que deixava a Mona extremamente magoada. Uma coisa que eles citam no mangá é que o Kavin seria extremamente avesso a se apaixonar de verdade, pois seus pais teriam um relacionamento muito complicado, com intensas brigas, deixando claro que só estariam juntos por uma questão de status social. A Mona, então, mantém a amizade com Kavin, sempre suportando a fila de garotas com que ele saía. Até que um dia ela não aguenta mais, também, né? Decidindo que vai se declarar. Ela então manda uma mensagem para o Kavin, pedindo para ele estar em um certo prédio perto das 5 da manhã. O Kavin não deve levar o pedido da Mona a sério e nunca aparece no encontro nem responde sua mensagem. A Mona, então, deve encontrá-lo em casa e é quando ela, chorando, apenas diz adeus e sai, deixando-o completamente sem palavras. 2 anos devem se passar e chegamos nos capítulos atuais do drama. No final do episódio 12, nós vimos a Kanin tentar se declarar para o Kavin, entregando aquela guirlanda que ela fez com tanto amor. Mas ele a para, perguntando se ela realmente tem certeza disso, e parece que vai beijá-la. Bom, gente, desculpa acabar com a ilusão de vocês, mas eu tenho quase certeza que ele não vai conseguir beijá-la. Ele não vai ter coragem, exatamente por perceber que os sentimentos dela por ele são verdadeiros. Depois que ele se afastar dela, sem beijá-la e basicamente rejeitando sua confissão, a Kanin, muito triste, deve perguntar para ele o porquê de ele não abrir seu coração com ninguém. Ele então responde que já abriu seu coração para alguém e pergunta se ela quer saber da história. Ele então deve contar a sua história com a Mona para ela, que eles eram amigos de infância e que a magoou de muitas formas, falando que se odeia por tudo que ele a fez passar, que só depois que ela foi embora ele percebeu que a amava. Ele deve ser sincero e dizer que sempre viu o amor como algo feito apenas para magoar. A Caninha, é claro, do jeito fofo, porém decidido dela, fala que as coisas não são assim, que o amor pode sim fazer bem, que ele e a Mona precisam ser sinceros um com o outro e conversar. A Mona, por sua vez, ela deve ir mais algumas vezes à loja de flores, perguntando discretamente para a Canin como ela conhece o Kavin. A Canin, sempre gentil, acaba se aproximando da Mona. Aos poucos, elas se tornam amigas, e a Mona também deve se abrir com ela sobre o Kavin, contando sua versão da história deles. Seguindo os conselhos da Canin, o Kavin deve ir atrás da Mona, porém acaba descobrindo que ela seguiu em frente, tem um noivo e está mais feliz do que jamais esteve.
que ele a ama de verdade. O Kevin, mesmo triste, entende e fica feliz por ela. A Mona então deve perguntar sobre a relação dele com a Kanin, falando que a Kanin é uma menina muito boa e sincera, o aconselhando a não deixar a oportunidade passar dessa vez, porque a Kanin o ama por quem ele é de verdade e que isso é uma coisa extremamente rara, principalmente no mundo que ele vive, que é praticamente composto inteiramente pela aparência. Olha que fofa, gente. Alguns dias se passam e a Gúria deve procurar pelo Kevin, super preocupada pela Kanin, dizendo que ela está desaparecida desde a noite anterior e que ela tem andado bem estranha, perguntando se ele sabe o que está acontecendo. A Gúria finalmente deve achar a Kanin, perguntando onde ela estava. A Kanin conta então a história da Mona e do Kevin, dizendo que passou a semana toda procurando pelo prédio no qual a Mona tinha marcado o encontro com o Kevin, aquele que ele nunca foi, e que finalmente descobriu o porquê de ela ter pedido para ele chegar perto das 5 da manhã. A Kanin então liga para o Kevin, perguntando se ele aceitaria encontrá-la, pedindo, assim como a Mona, para que ele chegue perto das 5 da manhã. O Kevin não consegue respondê-la claramente. Nessa noite, ele sai para se divertir e tenta de todas as formas possíveis não pensar no pedido da Kanin. Sem sucesso, é claro. Já perto das 6 da manhã, ele deve desistir de se enganar, correndo até o endereço que a Kanin deu para ele. Chegando lá, a Kanin o está esperando. Ela fica muito feliz por ele ter ido e, apressada, o guia até o terraço do prédio, dizendo que eles devem ir rápido, porque eles só conseguiriam ver o que a Mona queria mostrar de 6 até as 6:03 e que depois desapareceria. O Kevin, curioso, é claro, corre com ela. Na versão japonesa, eu vou colocar aqui algumas fotos para demonstrar, para vocês terem uma ideia. A luz reflete nos prédios ao redor, e nesse horário, nas placas no entorno, pode-se ler Suki, que seria gosto em japonês, e Jiro, que seria o nome do personagem do Kevin no mangá e no drama japonês. Traduzindo, então, poderia-se ler nas placas Eu gosto do Jiro. Não sei como eles vão adaptar essa parte nessa versão, mas imagino que eles devam fazer algo bem parecido. Ou seja, ela queria se declarar de uma das formas mais fofas que eu já vi. O Kevin então deve começar a chorar. No primeiro trailer do drama, tem uma parte com ele chorando que eu tenho quase certeza que é essa cena. Ele chora muito, se arrependendo novamente por não ter dado a Mona o valor que ela merecia. A Kanin o conforta, sempre com muito amor. Depois de sair do prédio, ele agradece a Kanin, dizendo que precisava ter esse fechamento para a história com a Mona, que agora ele finalmente poderia deixá-la ir. No mangá e na versão japonesa, nós infelizmente não temos um fechamento para a história dos dois, que termina em aberto. Já em Jardim de Meteoros, a versão chinesa de 2018, eles terminam juntos e namorando. Tem até beijo. Eu espero sinceramente que a versão tailandesa siga a versão chinesa. Eu preciso ver esses dois namorando. E já que esse beijo do Time da Gúria tá difícil de sair, porque, né, gente, eu quero muito, muito um beijo desses dois. De preferência já no próximo episódio. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acharam da Mona? Acham que no próximo episódio já vamos ver os nossos bebês Kevin e Kanin namorando? Me contem. Muito, muito obrigada por assistirem. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Agora nós também estamos no Instagram. Sigam a gente em @raposinhadorameira. Eu vou adorar conversar com vocês. Até a próxima. Beijinhos.